Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Ótimo dia para vocês, meus amigos, acredito. Nossa sequência do nosso glorioso aí, vivíssimo na Copa Libertadores América. Agora, claro, de antemão já peço também, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupos de Botafoguenses, outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora vamos lá, meus amigos, para a ideia principal do vídeo. É o seguinte, eu já falei um pouco disso aqui no pós-jogo, só que o pós-jogo ficou muito gigante. Como eu falei no vídeo anterior, já algumas ideias, como era muita coisa para falar, emoção também gravando depois do jogo e tal, às vezes algumas coisas ficaram meio embaralhadas e não discorri muito sobre alguns pontos que eu acho importante. E nesses vídeos mais recentes agora eu estou fazendo isso. Pegando ideia, discorrendo com tranquilidade sobre um ponto-chave, digamos assim. E o ponto-chave desse vídeo é o seguinte, meus amigos, é a situação do Jefinho e do Romero, que é o seguinte, é uma coisa que eu mesmo já vinha pensando em alguns jogos, e eu vi que foi bastante citado em mídias independentes do Botafogo, às vezes até alguns programas da mídia tradicional mesmo, citando essa possibilidade, né? Porque já vem alguns jogos, já uma sequência de jogos que o Jefinho não vem bem, e sempre sendo titular, e o Romero tem entrado no segundo tempo das partidas, a maioria das vezes muito bem, e sendo decisivo, né? Com uma assistência, com o início de uma construção de uma jogada que gera gol, com aquele passe que ele tem no ponto de vista. Ele tem uma característica, um passe de camisa 10 raiz mesmo, uma coisa que é raríssima no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. E ele é um cara que, para mim, ele faz aquela função que a gente esperava do Eduardo no ano passado, né? Muitos de nós, inclusive eu, por um bom tempo, pensavam no Eduardo como sendo um camisa 10 clássico ali no auge do nosso Botafogo. Ele e Tiquinho o 9 matador e ele o camisa 10 raiz. E com o passar do tempo foi mostrando que o Eduardo não é bem essa função de camisa 10. Ele é um cara meia, pode ser um meia armador, um cara criativo, mas ele acaba sendo mais um meia atacante indo para um falso 9, para um segundo atacante, do que um camisa 10 propriamente dito, né? Já o Oscar Romero já é o contrário. Para mim, ele, jogando centralizado, ele é esse camisa 10 raiz. Porque o passe que ele deu no jogo da LDU pro Júnior Santos é um passe de camisa 10. Um meia mediano, foi um passe entre linhas. Estavam os três caras da LDU cravados ali, a linha de defesa da LDU. Ele achou um passe entre linhas que deixou o Júnior Santos na cara do gol para fazer o gol. Então aquilo ali é jogador diferenciado. E assim, meus amigos, vamos agora tentar puxar. O Jefinho, eu particularmente não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu gosto, tenho um carinho por ele. Lembro de 2022, quando ele começou a ter as primeiras chances com o Luiz Castro, arrebentou. Menino ali, aparenta ser um menino humilde, um menino tranquilo, ser uma boa pessoa. E assim, eu não vejo ele jogando de sacanagem no sentido de tiriça, assim. Não acho que esse é o ponto. Mas tem alguns momentos que ele mostra uma certa displicência, não sei se meio que desconexo do jogo, que ele tem perdido muitos gols feitos recentemente, tem errado umas jogadas bestas ali. Na verdade, desde que ele voltou da lesão dele, ele não fez uma partidaça, né? Teve algumas partidas que ele deu assistência, que participou de jogada de gol, que ajudou a decidir o jogo, porém, não foi uma partida brilhante em nenhum momento desde que ele veio da lesão. E assim, eu respeito muito ele, eu gosto dele, mas eu acho que nesse momento ele tem que ir pro banco de reservas. Eu acho que ele não tá jogando para ser titular do nosso quarteto ofensivo. E eu penso que seria bom até para ele, para dar uma parecida, para tentar ter uma visão ali de fora do campo ali, no que ele tá errando, o que ele tem que melhorar. Ter um tete a tete também com o Arthur Jorge. Porque aconteceu uma situação, apesar de ser posições diferentes, mas uma situação semelhante com o Barbosa. O Barbosa mesmo foi expulso aquele jogo com o Cruzeiro de forma terrível ali. Uma baita de uma burrada que o Barbosa fez. Ficou no gelo no jogo seguinte. Depois, você via o Arthur Jorge conversando com ele no banco ali. E um dos últimos jogos que ele entrou em campo, no segundo tempo, ele entrou muito bem. Firme, focado, sem fazer nenhuma M ali. Foi bom para ele tomar um banco, o Barbosa. Para mim ele evoluiu. Com o próprio
Agora eu não tenho certeza se são dados. Mas eu acho que o Jefinho também, quando ele oscilou com o Luiz Castro deixou ele os 2, 3 jogos sem jogar. E depois quando ele voltou arrebentando. Eu não tenho certeza se foram 2 ou 3 jogos, mas acho que teve algum momento também com o Luiz Castro que aconteceu isso e foi excelente pro Jefinho. Então, e assim, o próprio Arthur Jorge, ele implementa uma filosofia, eu acho muito bacana também, e assim, ajuda muito a você manter a confiança do elenco inteiro alto. Que o Arthur Jorge, em diversos momentos, ele falou, aqui no Botafogo não tem titular reserva. Aqui somos 30 jogadores, 30 e poucos jogadores, ninguém tem vaga cativa, aquele que for melhor, aquele que tiver a melhor característica para cada jogo vai jogar, ninguém tá 100% definido, e assim... e o próprio Marlon Freitas, no jogo de depoimento dele contra o Flamengo do vestiário, foi muito bacana o Marlon Freitas falando também, com uma postura de liderança, falando, não vai entrar 11 ali contra o Flamengo, vão entrar 30, vão entrar 28, não lembro agora também quantos são relacionados por jogo, né? Mas todo mundo que foi relacionado vai entrar, porque todo mundo vai ter chance de jogar em algum momento. Então, isso ajuda ainda mais não ser uma coisa pejorativa e negativa o cara ir pro banco. Tipo, o cara não tá indo pro banco porque o cara é uma porcaria, porque o cara não tem valor. É porque é um momento pro cara se recuperar, ou então alguém tá um pouco acima, mas não significa que quem tá no banco acabou. Esquece. O cara pode voltar no jogo seguinte, na mesma partida, no segundo tempo, pô. Se o Jefinho começa de banco no Fortaleza, o cara pode entrar no metade do segundo tempo ali, então... Essa postura e essa filosofia do Arthur Jorge ajudam a fortalecer esse pensamento que o banco seria bom pro Jefinho. Então eu acho que seria muito válido o Jefinho pro banco, não por ser contra ele ou achar ele ruim, mas porque para mim seria bom para ele se recuperar e tentar voltar a ter mais foco e melhorar seu futebol, nosso Botafogo. Agora o Romero eu vi vários torcedores do Botafogo pedindo que ele tem que ser titular, né? Que assim, nos vários jogos mais recentes ele tem entrado e tem resolvido, né? Com assistência, muda totalmente o jogo favorável ao Botafogo. O Botafogo começa a ter um meio de campo mais afinado, começa a criar mais jogadas, trabalhar bem mais a bola, principalmente quando ele joga centralizado de 10, né? Quando ele joga na direita, eu particularmente não curto muito, mas alguns jogos mesmo assim consigo ir bem também, mas para mim ele arrebenta de 10 centralizado. Aí muitos estão pedindo para ele começar a se titular, né? Inclusive nessa vaga do Jefinho, possivelmente. Alguns falaram ou na do Severino, quer dizer, na do Savarino. Eu particularmente não, o Savarino não foi tão bem agora contra o LDU, mas para mim ele é um cara que também resolve outros aspectos. Ele fez partidas muito boas. Para mim, se o Romero entrasse, talvez na vaga do Jefinho mesmo, mudando um pouco a formatação ali do quarteto ofensivo. Porém, tem um ponto, meus amigos, que eu não vi ninguém comentando e eu conversei com o pessoal do grupo aqui de botafoguense da minha cidade aqui, que eu não vi ninguém comentar e pode ser um detalhe. Assim, as pouquíssimas partidas que o Romero começou a titular, ele não foi bem. A maioria das partidas que ele foi bem foi entrando no segundo tempo. E assim, eu pensei o seguinte, às vezes o Romero ele não está totalmente alinhado na parte física e até na parte de ritmo de jogo, porque esse estilo de jogo do Arthur Jorge exige pra caramba do físico de todo mundo ali. Porque o meio-ataque, principalmente o quarteto ofensivo, é uma rotação absurda ali. É mudança de posição o tempo inteiro. Os caras têm que se matar em campo. Depois é recomposição defensiva ali. Todo mundo tem que voltar ali para cobrir o meio campo, cobrir as pontas ali. Os laterais alçados ali, quando o Botafogo tem a bola, quase que como pontas, porque ficam na linha lateral ali no metade do campo de ataque, boa parte do tempo. Então é muito desgastante. E assim, o Romero, por ele ter passado um tempo sem jogar, depois que ele saiu do Boca, na Turquia jogou pouquíssimos jogos, a Turquia também é um nível de exigência menor, né, do que a gente tem aqui, principalmente pelo calendário, né? Não só pelo nível de futebol, mas pelo calendário absurdo que a gente tem aqui no Brasil e na América do Sul em geral. Eu penso que o Arthur Jorge, os poucos jogos que ele botou o Romero titular, ele não rendeu tão bem, ele pode achar que até esse momento o Romero não está tão bem preparado fisicamente e em ritmo de jogo para ir nesse ritmo frenético de dinâmica do Arthur Jorge dos 90 minutos. Então eu penso nisso, que seja uma possibilidade do Romero não ser titular com frequência por esse motivo. Mas de forma geral, mas agora como eu falei, eu acredito que o Jefinho tem que ir para o banco até para o bem dele. E o Romero, eu não faço tanta questão dele ser titular porque eu tenho essa dúvida.
Se ele ainda não tá tão apto assim para aguentar os 90 minutos e do jeito que ele tem entrado no segundo tempo nesse momento, ele tem jogado pra caramba. Talvez compense manter isso, mas poderia se pensar uma alternativa para o lugar do Jefinho, né, de qualquer forma. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, tem algum outro ponto de vista. E vamos torcer, meus amigos, vamos torcer aí que o nosso glorioso está numa crescente. Vamos torcer para Arthur Jorge tomar as melhores decisões, nossos jogadores renderem cada vez mais, principalmente os que estão em viés de baixa. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!